Meu nome é Carolina, tenho 30 anos e passei por uma situação bem inusitada, e quero compartilhar essa história com vocês. Tati, a irmã do meu namorado, ficou noiva e estava planejando um casamento para a primavera. E adivinhem onde ela queria fazer? Isso mesmo, na minha casa. Não estou querendo me gabar, mas a minha casa é grande. Tem 3 quartos, piscina, uma edícula nos fundos e um jardim enorme. A Tati está noiva de um rapaz irlandês. E a família dele, claro, precisaria de um lugar para ficar quando viesse para o casamento aqui. E claro que um hotel estava fora de cogitação. Para que pagar hotel se alguém da família tinha uma casa enorme? Ela queria fazer a cerimônia ao ar livre no meu jardim, seguida de um jantar na minha sala de estar. Esse era o plano dela. E eu concordei com isso? Bom, antes de chegar nessa parte, deixa eu dar um pouco de contexto. Eu namoro com o Otávio há 5 anos. Nos conhecemos na faculdade. Ele era de uma turma antes da minha. Começamos a morar juntos no ano passado. Ele não vem de uma família rica, mas é um homem trabalhador, carinhoso e sempre me tratou bem. Somos muito felizes juntos. Meu sogro sempre foi um trabalhador braçal e minha sogra fazia bolos por encomenda. Já minha cunhada continua morando com eles. Ela está com 27 anos e não trabalha. Na verdade, nunca trabalhou. Eles não apenas a alimentam e dão abrigo, mas também satisfazem todas as suas exigências. E, quando eu digo exigências, não é exagero. São coisas além da capacidade financeira deles. Diferente do meu namorado que terminou a pós-graduação, minha cunhada abandonou a faculdade no 2º ano. E seus pais nem insistiram para que ela terminasse. Para eles, tudo bem. Afinal, segundo ela mesma, não precisa que ninguém diga o que ela deve ou não fazer. Ela se inspira numa dessas influencers que pregam que diploma não traz riqueza nem sucesso. Para mim, isso soa bem estranho. Eu fui criada de um jeito totalmente oposto. Meus pais são bem de vida, mas nunca nos deram privilégios fáceis. E antes de saber como essa história vai terminar, aproveita para deixar um like ou um comentário para ajudar a dar engajamento no vídeo. Isso ajuda bastante o canal. Nós estudamos em escola particular, mas fora isso, eles não fizeram nada pela nossa carreira. Quando eu e meu irmão estávamos no ensino médio, meu pai foi bem claro. Ou conseguíamos bolsa, ou faríamos empréstimo estudantil. Ele não pagaria a nossa universidade. Na época, odiávamos isso. A gente achava que o nosso pai era pão duro. Mas estudamos, conseguimos bolsa, e hoje eu percebo a sabedoria que existia nisso tudo. Nos tornou independentes e responsáveis. Ainda mais agora, vendo minha cunhada, tenho certeza da importância dos bons conselhos dos pais na vida de uma pessoa. Quando consegui meu primeiro emprego, logo depois da faculdade, fiquei um pouco deslumbrada. Saía pra balada, gastava com viagens, roupas e coisas sem sentido. Mas aí, meu pai me chamou, sentou comigo e me mostrou algumas boas opções de imóveis. Achei que finalmente ele ia abrir a mão e comprar um imóvel pra mim. Só que não. Ele queria que eu comprasse uma casa. Ele me deu o valor da entrada, mas fez questão de me explicar a importância de ter a minha própria casa o quanto antes. E ainda sugeriu: alugue a edícula, assim vai te ajudar a pagar o financiamento. E foi exatamente o que fiz. Hoje, eu sou a dona desta casa. E olhando os preços de imóveis agora, sei que se não tivesse comprado naquela época, nunca teria conseguido uma casa tão espaçosa por esse valor. Sobre minha relação com meus sogros, é até que aceitável. Não nos vemos com frequência. Eles moram do outro lado da cidade, e minha vida é bem corrida. Tenho um laço razoável com minha sogra, mas com minha cunhada não dá. Não consigo. Somos completamente opostas. Ela me detesta, e eu, honestamente, também não gosto dela. Quando começamos a nos conhecer, tentei convencê-la a terminar os estudos, arrumar um emprego e ser mais independente. Mas ela achava que eu era invejosa, porque, segundo ela, os pais dela cuidavam dela, enquanto os meus me abandonaram para eu me virar e viver por conta própria. O pior é que meus sogros vivem dizendo que estão passando por dificuldades financeiras, mas continuam sustentando essa mulher de 27 anos. Eu e meu namorado até tentamos ajudá-la, oferecemos apoio para conseguir um trabalho de escritório, mas nem ela, nem meus sogros demonstraram o mínimo interesse. Ela é preguiçosa e mimada. Disso eu não tenho dúvidas. Mas, sinceramente, quem tinha a obrigação de pressioná-la a trabalhar eram os pais dela. Só que eles preferem continuar mimando e bancando a princesinha. Agora, por que ela quer tanto se casar na minha casa? Primeiro, pelo espaço.
Ela poderia fazer a cerimônia, almoço, jantar, tudo num só lugar. E ainda poderia hospedar os convidados, sem precisar gastar com hotel. Segundo, ela não pode pagar por um lugar para se casar. Ela não tem dinheiro, e meus sogros também não têm muita grana para gastar em uma festa de casamento. Terceiro, para impressionar o irlandês, a minha querida cunhada mentiu e disse que a minha casa era da família dela. Sim, ela se apropriou da minha casa na maior cara de pau. Eu já sabia dessa mentira há um tempo, mas sinceramente não me importei, porque não me afetava diretamente. Afinal, era apenas um namoro de internet. Meu namorado não quis opinar. Ele disse que a casa é minha, então a decisão era minha, independente do que ele pensasse. Esse é o homem que eu amo. Minha cunhada é aquele tipo de mulher que usa os homens para conseguir o que quer. Ela nem é tão bonita assim e nem me faça começar a falar da falta de inteligência. Mas, sabe como é? Quando as luzes se apagam, tem homem que nem liga para isso. Ela é boa no que oferece, se é que me entende. Fiquei sabendo que o noivo dela era bem de vida lá na Irlanda. Trabalhava em um banco, e a família dele também tinha dinheiro. Ela o conheceu pela internet. E ele veio algumas vezes para cá para visitá-la. Ele sempre ficou hospedado em hotéis, e minha cunhada nunca o levou para conhecer seus pais, inventando sempre que eles estavam viajando, aproveitando a aposentadoria. Até que, surpreendentemente, o namorado irlandês fez o pedido de casamento por chamada de vídeo e queria levá-la para morar com ele na Irlanda. E como minha cunhada não é nada boba, é claro que ela não deixaria essa oportunidade escapar. Alguns dias depois, meus sogros apareceram na minha casa com uma cesta recheada de biscoitos importados, queijos, geleias e uma garrafa de vinho. Assim, do nada. Entre uma conversa e outra, soltaram a grande novidade. A filha tinha ficado noiva. E sabe o que me deixou mais indignada? A minha cunhada nem teve a cara de pedir a minha casa pessoalmente. Nenhum telefonema. Deixou essa tarefa para os pais, que quase implorando, praticamente de joelhos, pediram para usar a minha casa como local da festa. Alegaram que, se eu não cedesse o espaço, teriam que recorrer a um empréstimo muito maior para bancar tudo, algo completamente fora das possibilidades financeiras deles. Eu, educadamente, perguntei: por que não deixam que a sua filha e o noivo dela paguem pela festa? Meu sogro respondeu: tradicionalmente, quem paga pelo casamento são os pais da noiva. E os irlandeses seguem mais essa tradição do que nós. Se é verdade ou não, não sei. Não me julgue. Não foram palavras minhas. Além disso, minha cunhada já tinha se gabado pro noivo dela, dizendo que a casa dela era enorme e perfeita para fazer uma festa de casamento. Eu até pensei, e se eu decidisse não ceder a casa? Será que ela não deveria ter me perguntado primeiro antes de prometer essa ideia pro noivo? Meus sogros, claro, pediram para eu pensar com carinho, porque senão a filha ficaria taxada de mentirosa nessa história. Eu respondi que eles deveriam ter feito um trabalho melhor educando a filha. Não tenho papas na língua. Talvez seja por isso que achem que sou arrogante. E, sabe o que aconteceu depois? Vieram na minha casa tanto, mas tanto, que eu acabei aceitando. Em determinado momento pensei: é só um dia, vamos acabar logo com isso. Acelerando no tempo. 2 dias antes do casamento, minha querida cunhada apareceu na minha casa, às 6 da manhã, enquanto ainda estávamos dormindo. Ela estava indo para a despedida de solteira dela, numa cidade vizinha, mas quis passar aqui para checar se tudo estava pronto. Ficou satisfeita em ver que eu tinha preparado a edícula para hospedar a família do noivo e que eu tinha alugado uma mesa de jantar maior para o evento. Aí, ela passeou pela casa, como quem faz uma inspeção, e disse: perfeito. A edícula fica para os meus sogros. A mamãe e o papai vão ficar no seu quarto aqui na casa principal, e eu fico com o quarto de hóspedes que tem o closet. Uau, mal posso esperar para mostrar minha casa. Não vejo a hora de ver a cara de surpresa deles quando perceberem o quanto sou chique. Quando ela terminou essa frase, fiquei paralisada. Pensei: peraí, e a gente? Onde é que eu e meu namorado ficamos nesse plano? Então perguntei: perdão, Tati, mas eu tô confusa. Por que seus pais ficariam no meu quarto? E ela, com o maior tom de deboche, disse: Dan, porque eles são os donos da casa. Então eles têm que ficar com a suíte principal. Pensei que você fosse mais esperta, Carolina.
Respondi no mesmo tom de deboche. E a bonita quer que a gente se mude para o menor quarto da casa por causa das suas mentiras? Claro que não, Carolina. Vocês podem ir para a casa dos seus pais ou se hospedarem num hotel por alguns dias. Vocês ganham bem. Eu sei que podem pagar. Eu, indignada, questionei. Mas por que nós temos que sair da nossa própria casa? E sem piscar, ela respondeu. Porque seria muito estranho vocês, um casal, morando com os meus pais. E o que a gente responde para os seus sogros se eles perguntarem onde a gente mora? Ah, eles não vão perguntar porque vocês não vão se encontrar com eles. Vocês nem estarão por aqui. Foi então que 2 dias antes do casamento descobri que não estava convidada para um casamento que seria na minha casa. Depois de desabafar e organizar meus pensamentos, conversei com o meu namorado. Ele estava do meu lado, claro, mas confessou que estava preocupado. Se eu desistisse agora, o casamento da irmã seria cancelado e a reputação dos pais poderia ser arruinada. Eu respirei fundo e disse: Então, vamos conversar com seus pais. Fomos até a casa deles e contamos tudo. O plano absurdo da minha cunhada de nos excluir da cerimônia que seria na minha casa. E, para nossa surpresa, eles já sabiam. E pareciam perfeitamente de acordo com isso. Meu namorado perdeu completamente a paciência. Vocês já sabiam que ela ia nos excluir do casamento? E vocês concordaram? Minha sogra, com aquela voz fraca, respondeu. Pensamos que vocês também estavam de acordo. Afinal, ninguém perguntou nada. Naquele momento, me peguei pensando. Será que estávamos errados em assumir que seríamos convidados só porque o casamento seria na nossa casa? Eu e meu namorado nos entreolhamos, completamente chocados. Ele então gritou com os pais. Vocês têm noção do que estão fazendo? Se a Carolina retirar a permissão, não haverá festa, não haverá nada. O que vocês acham da gente contar a verdade para os futuros sogros da Tati? Minha sogra entrou em pânico. Por favor, não façam isso. Meu sogro interveio, tentando amenizar. Carolina, e se ela deixar vocês virem para o casamento? Estaria tudo bem? Eu permaneci em silêncio. Não consegui nem responder de tanta raiva. Meu sogro olhou para minha sogra e pediu. Liga para ela agora. Pede para mandar um convite para eles. E para se desculpar. Minha sogra ficou hesitante, mas meu sogro a encarou com firmeza, com olhos vermelhos de tensão. Então, minha sogra ligou. E a princesa atendeu. Mãe, tô na minha despedida de solteira. Pra que tá me ligando? O celular não estava no viva voz, mas como minha sogra tinha problemas auditivos, conseguimos escutar tudo o que a Tati falava. Minha sogra continuou com a voz tímida. É urgente. Seu pai quer que você convide a Carolina e seu irmão pro seu casamento. E aí, minha cunhada surtou. De jeito nenhum, não vou convidar aquela bruxa. Ela se acha a sabichona. Minha sogra aflita. Filha, eles estão aqui. Mas minha cunhada nem ligou e continuou. Ela vai ofuscar a minha festa. Sempre fica falando dessas coisas de trabalho, carreira, investimentos. Blá, blá, blá. Vai acabar chamando a atenção de todo mundo. Não quero ela na minha festa. O foco tem que ser em mim. E desligou na cara da mãe. Eu me levantei e disse. O casamento na minha casa está cancelado. Achem outro local. E saí daquela casa. Meu namorado se levantou para me seguir quando meus sogros o chamaram. Por favor, Otávio. Acalma ela. Vamos falar com a sua irmã. Ela vai se desculpar. Enquanto isso, minha querida cunhada me enviou uma mensagem de texto. Por favor, tirem as fotos de vocês do corredor e supervisionem os preparativos amanhã de manhã. Meu noivo e a família dele vão chegar ao meio-dia, então saiam antes desse horário. Ah! Meus pais chegarão às 10 da manhã. Não se esqueçam de deixar as chaves com os meus pais, tá? E claro, completou. Depois da despedida de solteira, vou direto pro spa. Então não me incomode com ligações ou mensagens. Se tiver alguma dúvida, fale com meus pais. Ah, claro, Sua Alteza. Deixei ela sonhando com o casamento perfeito. Mais tarde, meu namorado ligou pro meu sogro. Olha, pai, é melhor avisar a Tati que a Carolina não vai permitir que essa palhaçada aconteça aqui em casa. Melhor arrumar em outro lugar. Mas, filho, a casa também é sua. Você mora aí. Você tem que ser homem e impor as regras. Pai, não vou discutir isso com o senhor. A casa é da Carolina, e se ela não quer emprestar, eu fico do lado dela. A linha ficou muda por um instante,
antes que o desapontamento viesse. Pesado. Criei um frouxo que abaixa a cabeça para a mulher. Vou ver o que eu faço. Meu sogro tentou ligar para minha cunhada, mas, claro, ela estava ocupada se embebedando na despedida de solteira. Meu sogro ligou de volta, em pânico. Não estou conseguindo falar com a Tati. Ela não atende o celular e não responde mensagens. O que a gente faz agora? Meu namorado foi direto. Se quer salvar a reputação de vocês, liga para os convidados e cancela tudo. Dá qualquer desculpa. Mas o casamento aqui não vai acontecer. E aquela noite foi maravilhosa. Só de imaginar a expressão na cara dela quando descobrisse. Na manhã seguinte, por volta das 6 da manhã, o interfone tocou. Era o decorador de casamento, todo animado, pronto para começar os preparativos. Desci, abri a porta e, com toda a calma do mundo, disse: "Bom dia. Então, não vai ter mais casamento aqui." Ele ficou completamente confuso. Como assim? Os noivos reservaram esse local para a festa amanhã. E eu? Pois é. Só que tem um detalhe. Esta casa é minha. E eu decidi que não vai ter mais festa aqui. Sugiro que você ligue para eles. Ele agradeceu, meio sem graça, e foi embora. Cerca de 1 hora depois, o noivo irlandês e os pais bateram na minha porta. Mais cedo que o esperado. Eu atendi, e ele, muito educado, se apresentou e perguntou: "Essa é a casa da Tati?" Eu respirei fundo, sorri e respondi: "Não, eu sou a cunhada dela, e esta é a minha casa. Eu moro aqui. Minha cunhada e os meus sogros moram num apartamento do outro lado da cidade." Ele ficou paralisado. Continuei: "Sua noiva mentiu para vocês dizendo que morava na minha casa, mas te passo o endereço de onde ela realmente mora." Entreguei o endereço a ele. Agradeceu e saiu com os pais e as malas. Ele ficou ao celular por um tempo e depois foram embora. Não sei o que ele fez depois, mas não demorou muito e lá veio ela. Por volta das 9 da manhã, a princesa apareceu, batendo com força na minha porta. Nem me dei o trabalho de atender. Ela ligou para o meu namorado, completamente surtada. "O que está acontecendo? Por que a Carolina expulsou o decorador?" E ele friamente respondeu: "A casa não está mais disponível. Encontre outro lugar para fazer seu casamento." Ela começou a gritar e a esmurrar a porta, berrando para abrirmos. Eu abri a janela e gritei: "Se continuar batendo, vou chamar a polícia. E quem sabe você passe o dia do seu casamento na cadeia. Ah, e antes que eu me esqueça, passei seu endereço verdadeiro para o seu noivo irlandês e os pais dele. Acho que eles devem estar tomando um chá com os seus pais agora." Ela ficou louca. Nos xingou de tudo quanto foi nome. Disse que arruinamos a vida dela. E só foi embora depois que os vizinhos ameaçaram chamar a polícia de verdade. Bloqueei o número dela, mas claro, ela ficou bombardeando o celular do meu namorado com mensagens de voz, xingando, chorando, chamando ele de traidor. Perguntei para ele: "Você tá chateado?" Ele respondeu: "Tô, mas ela mereceu. Não pode simplesmente assumir que o mundo inteiro vai fazer tudo o que ela quer. Ela foi ingrata e nos tratou como lixo. Mentiu pro noivo e pros sogros dela. Planejou essa festa aqui e ainda teve a audácia de nos excluir. Meus sogros estão nos culpando por ter arruinado a reputação da família. E eu me pergunto, que reputação? Que tipo de valores eles têm se estavam de acordo com a filha excluir a própria família de uma festa que seria na nossa casa?" No dia seguinte, o noivo irlandês apareceu na minha casa. Ele veio se desculpar, visivelmente constrangido. Disse que não fazia ideia de que a casa era minha e que só agora tinha descoberto todas as mentiras da Tati. Respondi sincera: "Você não precisa se desculpar. Não tem culpa nenhuma nisso." Na verdade, fui eu quem acabou pedindo desculpas a ele. Talvez eu devesse ter contado tudo antes, mas, para ser honesta, eu nem sabia o sobrenome dele para procurar em rede social. Muito menos tinha o telefone. Só sei que me senti realmente mal por ele. Ele contou que assim que descobriu o tamanho das mentiras da minha cunhada, não pensou 2 vezes, cancelou tudo e terminou com ela. Não o culpo. Estamos falando de alguém capaz de mentir descaradamente, sem o menor sinal de remorso, sobre coisas tão sérias. E eu penso, se ela foi capaz de inventar tudo isso, o que mais poderia inventar no futuro, não é? Mas o que mais me impressionou foi a reação dela, e de todo mundo, depois que o castelo de cartas desabou. Minha cunhada cortou completamente contato com a gente, e para piorar,
ainda postou uma história no Reddit. Na versão dela, eu sou a cunhada invejosa que arruinou o casamento dela só porque ela estava se casando antes de mim. E o mais absurdo, ela distorceu tudo, inverteu a história e fantasiou coisas que nunca aconteceram. Na narrativa dela, a casa era do irmão, e eu, uma namorada tóxica e interesseira, que tinha me mudado pra lá e o estava pressionando a me pedir logo em casamento. E claro, quando descobri que a Tati se casaria com um irlandês bem de vida, fiquei furiosa e fiz de tudo para destruir a festa e acabar com a família. Mostrei a postagem pro Otávio e nós dois rimos juntos. Já os meus sogros continuam insistindo. Ligam direto pro Otávio, só pra falar mal de mim. E dele também. Dizem que ele deveria ter feito alguma coisa, que não deveria ter se deixado dominar por mim. Ele, sinceramente, tá considerando bloquear o número deles. A relação do Otávio com a família já não era muito próxima, e tudo isso só serviu para afastá-los ainda mais. Por enquanto, ele só parou de atender as ligações e desabafou comigo. Tá de saco cheio dessa história toda. Eu nem me meto. Esse é um problema dele com os pais. Algumas semanas depois de todo o caos, adivinhem quem apareceu na minha porta? Claro que foi a minha cunhada. Ela chegou na minha porta fazendo um escândalo, berrando e gesticulando, completamente descontrolada. Você arruinou a minha vida. Me deve uma compensação. Se não me pagar, eu vou te processar por danos morais. Veio querendo briga, gritando como se estivesse no meio de uma feira. Eu não perdi a calma. Cruzei os braços, encarei bem firme e disse, sem levantar a voz: Quer me processar? Então processe! Mas se você não parar com esse escândalo agora, vou chamar a polícia. Na mesma hora, ela ficou pálida. Parecia que tentava, mas as palavras não conseguiam sair de sua boca. Virou as costas e foi embora, bufando como sempre fazia quando não conseguia o que queria. E nunca mais apareceu. 1 ano se passou e, adivinha? Até hoje estou aguardando o tal processo que ela disse que ia abrir. Não apareceu papel nenhum, nem advogado, nem nada. Enquanto isso, minha vida seguiu. O Otávio me pediu em casamento alguns meses depois. E adivinhem onde será a cerimônia? Na nossa casa, no mesmo jardim que ela tentou se apropriar, agora lindamente reformado e florido. Estamos empolgadíssimos organizando cada detalhe do casamento. E claro, a princesa não será convidada. Dessa vez o convite ficou só para quem realmente merece fazer parte da nossa vida.